Você já percebeu que grande parte do seu sofrimento não vem do que acontece com você, mas do quanto você se apega ao que não pode controlar? Que a dor não está nas coisas, mas na sua recusa em soltá-las? Vivemos numa época onde acumulamos relacionamentos que nos esvaziam, ambições que nos torturam, expectativas que nos sufocam. E no meio dessa corrida frenética por ter, segurar e controlar, esquecemos o óbvio. A liberdade verdadeira não está em conquistar mais, mas em precisar de menos. No vídeo de hoje vamos falar sobre o desapego como a arma mais poderosa que você pode desenvolver. Não o desapego frio e indiferente, mas aquele que nasce da sabedoria estoica, capaz de transformar sua relação com as pessoas, com os resultados e com você mesmo. Vamos explorar por que soltar não é perder, mas sim reconquistar o controle sobre sua paz interior. Antes de seguirmos, se você está assistindo este vídeo porque busca clareza, força e uma vida com mais sentido, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. Vá até a área de comentários e escreva: escolho soltar o que não posso controlar. Esse simples ato não é apenas um comentário, é um compromisso simbólico com a mudança que você deseja ver em sua vida. Agora, vamos começar. Desde pequenos, fomos ensinados a acreditar que somos senhores de tudo, que se nos esforçarmos o suficiente, conseguiremos moldar o mundo conforme nossa vontade. Construímos planos detalhados, projetamos futuros perfeitos, imaginamos cenários onde tudo se encaixa como desejamos. E então, a vida acontece. E ela não pede permissão. Ela não segue roteiros. Ela simplesmente flui, indiferente às suas expectativas. O grande problema não é a imprevisibilidade da vida, mas a nossa insistência em tentar controlar o incontrolável. Queremos que as pessoas ajam do jeito que achamos certo. Queremos que os resultados correspondam ao nosso esforço. Queremos que o futuro se dobre aos nossos planos. E quando nada disso acontece, e raramente acontece, entramos em colapso. Ficamos frustrados, amargurados, perdidos. Epicteto, um dos mestres estoicos, ensinava algo que deveria estar gravado na mente de todos nós. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem de você. As primeiras, suas ações, suas escolhas, seus julgamentos, essas você pode controlar. As segundas, opiniões alheias, resultados externos, eventos do mundo, essas estão além do seu alcance. E a sabedoria está em reconhecer a diferença. Pense em quantas vezes você já perdeu noites de sono preocupado com o que alguém pensou de você. Quantas vezes se torturou imaginando cenários de fracasso? Quantas vezes viveu no passado revirando erros que não pode mais consertar ou no futuro temendo coisas que talvez nunca aconteçam? Você estava tentando controlar o que jamais esteve em suas mãos. Isso é como tentar segurar água com as mãos abertas. Quanto mais você aperta, mais escorre. O desapego começa quando você entende que não precisa controlar tudo. Quando você aceita que sua função não é orquestrar o universo, mas responder com sabedoria ao que ele apresenta. Isso não é desistir, é despertar. Nós nos apegamos a tudo, a pessoas, a lugares, a memórias, a resultados. E fazemos isso porque confundimos apego com amor, necessidade com valor, controle com segurança. Acreditamos que, se soltarmos, perderemos algo essencial, mas a verdade é o oposto. O apego é que nos faz perder paz, clareza, liberdade. Veja os relacionamentos. Quantas vezes você já se agarrou a alguém que claramente não estava mais presente? Alguém que te machucou repetidamente, mas você insistia em acreditar que poderia mudá-lo, salvá-lo, convencê-lo a ficar? Você transformou amor em dependência, transformou conexão em corrente e, no fundo,
No fundo mesmo, você não estava amando aquela pessoa. Estava com medo de perder a ideia que tinha dela, com medo de enfrentar o vazio que ela preencheu por tanto tempo. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, escreveu algo profundo em suas meditações. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. O apego emocional é essencialmente uma tentativa de controlar o externo através do interno. Você se apega para não sentir a dor da perda, para não enfrentar a incerteza, para não aceitar que as coisas mudam e que você não pode impedir isso. Mas aqui está a ironia cruel. Quanto mais você se apega, mais sofre, porque o apego transforma tudo em refém. Você se torna refém dos humores alheios, refém das circunstâncias, refém do medo constante de perder o que tanto prende. Sua felicidade deixa de ser sua e passa a depender de fatores externos que você não controla. O desapego não é frieza, não é indiferença. É a capacidade de amar sem sufocar, de cuidar sem se perder, de valorizar sem depender. É entender que as pessoas são livres, que os momentos são passageiros, que nada é permanente. E que justamente por isso, cada instante merece ser vivido com presença total, não com o medo neurótico de que ele termine. O ego é o grande inimigo do desapego. Ele é aquela voz dentro de você que insiste que tudo precisa girar ao seu redor, que você precisa estar certo, que sua opinião é mais importante, que seu reconhecimento é merecido. O ego se alimenta de validação externa e morre de fome na solidão do autoconhecimento. Quando você se apega a resultados, na verdade, está alimentando seu ego. Quando você se apega ao que os outros pensam de você, está entregando seu valor a pessoas que talvez nem se importem. Quando você se apega a conquistas passadas, está usando o ego como escudo para não encarar quem você é hoje, agora, neste momento. Sêneca, outro grande filósofo estoico, dizia que a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la. Mas desperdiçamos nossos dias alimentando um ego insaciável, buscando aprovação, fugindo da rejeição, construindo máscaras. E no final, descobrimos que passamos a vida inteira sendo alguém que nem reconhecemos, só para agradar pessoas que nunca nos conheceram de verdade. O desapego exige a morte do ego, não a sua destruição completa, porque você precisa de identidade, de valores, de propósito, mas a morte daquele ego inflado, frágil, carente, que precisa constantemente de combustível externo para se manter de pé. Você precisa parar de buscar validação e começar a buscar verdade. Precisa parar de se comparar e começar a se conhecer. Precisa parar de competir com o mundo e começar a cooperar consigo mesmo. Isso dói, porque o ego não morre em silêncio. Ele grita, se debate, inventa desculpas, cria dramas. Mas quando você finalmente o silencia, quando entende que sua paz não depende de estar certo, de ser admirado, de vencer todas as batalhas, algo extraordinário acontece. Você se torna livre. Toda vez que você cria uma expectativa, você está construindo uma prisão feita de deveria ser assim, eu esperava que, tinha que acontecer desse jeito. E quando a realidade não corresponde, e ela raramente corresponde, você se sente traído. Mas quem te traiu? A vida ou você mesmo, ao exigir dela algo que ela nunca prometeu? As expectativas são o caminho mais rápido para o sofrimento, porque elas colocam sua felicidade nas mãos do futuro incerto, do comportamento alheio, de circunstâncias que você não controla. Você espera que seu esforço seja reconhecido, espera que as pessoas te tratem como você as trata, espera que o mundo seja justo, e ele não é, e não será. E quanto mais você espera, mais decepcionado fica.
Epicteto ensinava que não devemos nos perturbar com as coisas, mas com as opiniões que temos sobre elas. Traduzindo, o problema não é o que acontece, mas o que você esperava que acontecesse. Você sofre não porque perdeu, mas porque achava que deveria ganhar. Não porque foi rejeitado, mas porque esperava ser aceito. Não porque a vida é difícil, mas porque acreditava que seria fácil. O desapego, nesse contexto, é a libertação das expectativas. É fazer o seu melhor sem amarrar sua paz ao resultado. É agir com excelência, mas aceitar o que vier. É amar sem exigir reciprocidade. É dar sem esperar retorno. Parece ingênuo? Não. É a coisa mais madura e corajosa que você pode fazer. Porque quando você solta as expectativas, você recupera seu poder. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna protagonista de suas reações. O mundo continua imprevisível, as pessoas continuam imperfeitas, a vida continua incerta. Mas você está em paz, não porque tudo deu certo, mas porque não depende mais disso para estar bem. Soltar não é desistir, é libertar. É reconhecer que você não precisa carregar pedras nas costas para provar que é forte. É entender que vale mais viajar leve do que chegar sobrecarregado. É aceitar que algumas batalhas não merecem ser travadas, que algumas relações não merecem ser forçadas, que algumas dores não merecem ser alimentadas. Marco Aurélio escreveu: "Você sempre tem a opção de não ter opinião." Parece simples, mas é revolucionário, porque grande parte do nosso sofrimento vem de opiniões que escolhemos carregar. Alguém foi grosseiro com você? Você pode opinar que foi ofensa pessoal e carregar raiva, ou pode soltar e seguir em frente. Alguém não te escolheu. Você pode opinar que foi rejeição e se diminuir, ou pode soltar e entender que não era o encaixe certo. Desapegar é exercer esse poder de soltar. É escolher conscientemente o que merece sua energia e o que não merece. É saber que nem tudo precisa de resposta, nem toda briga precisa ser vencida, nem toda porta fechada precisa ser arrombada. Às vezes, a maior vitória é simplesmente virar as costas e seguir. Mas o desapego mais difícil é de si mesmo. Das versões antigas de quem você foi, dos erros que cometeu, das oportunidades que perdeu. Você carrega culpa, arrependimento, vergonha. E enquanto carrega, não consegue andar. O passado se torna um peso invisível que freia cada passo novo. Os estoicos sabiam disso. Eles ensinavam que o passado não existe mais, a não ser na sua mente. E se ele só existe ali, você tem o poder de reescrevê-lo, não mudando os fatos, mas mudando o significado que dá a eles. Aquele erro foi lição, aquela perda foi redirecionamento, aquela dor foi fortalecimento. Solte o julgamento, solte a autoflagelação, solte a necessidade de ser perfeito. A maior liberdade não é ter tudo o que você quer, é não precisar de nada além do que já tem. É olhar para a sua vida e perceber que você já é completo, que as conquistas são bônus, não necessidades, que o amor que recebe é presente, não obrigação, que a paz não está no destino, mas na jornada. Vivemos numa sociedade que nos treina para precisar de mais dinheiro, mais status, mais aprovação, mais. E nessa corrida infinita, perdemos de vista o suficiente. Nunca é suficiente. Porque o problema não é a falta, é a ganância disfarçada de ambição. O estoicismo não prega a pobreza ou a miséria, prega a autossuficiência. A capacidade de estar bem consigo mesmo, independentemente do que possui ou não possui. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, viveu essa filosofia. Ele tinha riqueza, mas não dependia dela. Tinha poder, mas não se apegava a ele.
E quando tudo foi tirado dele, quando foi exilado, quando enfrentou a morte, ele permaneceu íntegro, porque nada externo definia sua essência. Você consegue dizer o mesmo? Consegue afirmar que se perdesse tudo amanhã, ainda se reconheceria? Ainda teria paz? Ainda teria propósito? Se a resposta é não, então você está apegado. E o apego é uma corrente de ouro, bonita, mas que te prende do mesmo jeito. O desapego te dá asas, te permite experimentar sem medo de perder, te permite amar sem medo de ser abandonado, te permite sonhar sem medo de fracassar, porque você sabe, no fundo, que nada externo pode te destruir, que sua essência não está nas coisas, mas em quem você é quando não há mais coisas. O desapego é a arma mais poderosa que existe porque ele te torna invencível. Não no sentido de nunca perder, mas no sentido de nunca ser destruído pelas perdas. Ele te liberta da tirania do externo e te reconecta com o eterno dentro de você. Quando você solta o que não pode controlar, recupera o controle sobre si mesmo. Quando deixa de depender, se torna livre. Quando aceita a impermanência, aprende a viver plenamente cada momento, sem o peso do apego nem o medo da perda. Os estoicos não prometiam uma vida sem dor, prometiam uma vida com significado. E o significado não vem do que você acumula, mas do que você escolhe soltar, do quanto você se liberta das correntes invisíveis que te prendem a um passado morto e a um futuro incerto. Você não precisa de mais, você precisa de menos. Menos apego, menos expectativa, menos ego, menos medo. E no espaço que sobra, você encontra paz, encontra força, encontra você. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você não precisa mais possuir para ser feliz. Até o próximo vídeo.